quanto Ele é por nós, o quanto Ele nos ama, o quanto é o sangue de Jesus, não é o que a gente faz, mas é o sangue de Jesus que nos deu um acesso a um amor ilimitado. Dependente do que a gente faça, esse amor, ele é incondicional. Agora, lógico, esse amor incondicional não significa que, se nós andarmos fora da presença de Deus, nós não sofreremos as consequências, né? É como um filho que sai de casa. Todos os dias o pai espera aquele filho voltar, mas vai depender dele. Querer voltar ou não. Então, isso aí já não tem a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é sempre esperar por nós, todos os dias. Amém. Mas vamos ficar vigilantes, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que ele virá como um ladrão, sem avisar, para buscar sua igreja. Então, o melhor lugar para nós estarmos é aqui. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E é um Deus tão grande, né? Tão grande, capaz de mudar toda a história de todas as pessoas que se aproximam dele. Eu sempre medito nisso. Eu falo, meu Deus, a grandiosidade de Deus é tanta que ele consegue mudar a história, o destino de todo daquele que se aproxima dele. É maravilhoso. A gente nunca pode deixar de falar de Jesus para as pessoas, sabe? Independente, fala o que você... Mas a pessoa fala assim, eu não vou falar porque a pessoa não vai entender. O Espírito Santo me ensinou uma coisa. A palavra de Deus por si só, ela é a verdade, ela se faz entender. Fala. Hoje eu estava falando de arrebatamento para um espírita. Nem sei se eu não sei se ele ouviu, mas que Deus fez alguma coisa ali, porque é a palavra. Eu falei, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, ele voltará para nos buscar e a pessoa não entendeu nada. Eu falei, vai ser que o crente vai estar aqui, num piscar de olhos vai desaparecer, fica só a roupa. A pessoa fica assim, né? Sei lá o que entendeu, mas eu falei a verdade. Alguma coisa Deus fez. Eu creio, toda vez que a gente fala de Deus, alguma coisa Deus faz. Nós não sabemos o oculto profundo das pessoas, mas o Senhor conhece o que está acontecendo ali. O Senhor conhece as oportunidades. Nós não sabemos o que aconteceu 5 minutos antes naquela vida, mas o Senhor, Ele aproveita as oportunidades. Ele sabe. Se Ele dá uma palavra na sua boca, fale, porque Ele está aproveitando uma oportunidade de um coração que alguma coisa vai acontecer ali. Amém? Amém. Eu quero ler com vocês algo que Deus me trouxe uma meditação aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Irmãos, cada vez mais que eu me aproximo do Senhor, mais eu tenho consciência de uma coisa: eu não posso viver sem Ele em nenhum momento da minha vida. Só aumentar isso em mim. Às vezes as pessoas já acham assim, você já é crente, está seguro. Não, cada vez eu preciso mais da segurança de Deus, mais da presença de Deus. Preciso ser totalmente dependente dele. Eu sou totalmente dependente, mas eu preciso depender muito mais no meu procedimento. Depender muito mais do meu procedimento. Para tudo nós precisamos entender que nós precisamos depender mais de Deus. Uma vez eu ouvi um profeta dizer assim, você tem que ter consciência que cada passo que você dá, você está dependendo do Senhor. E eu disse assim, eu não tenho essa consciência ainda, mas isso vem crescendo em mim. Ele tinha isso já muito formado dentro dele. Para cada centímetro que você se move, não é você se movendo, mas é o Senhor em você, porque é a vida dele que não te pertence, mas é a sua vida. É um mistério espiritual, é muito grande. Nós precisamos, cada vez mais, irmãos, aqui já é um lugar que a gente já fala uma linguagem de maturidade espiritual. A gente fala maturidade espiritual. Né? Então eu sempre vou bater nessa tecla da maturidade, que é o caminho pelo qual o Senhor separou esse grupo para isso, para andar nessa maturidade. Não é mais assim só ouvir coisas agradáveis aos ouvidos. A palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, sempre. Mas às vezes ela vai nos confrontar. Porque é assim que nós crescemos. Amém? Então aqui, eu meditei bastante aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Quando, pois, Jesus, está falando de Jesus aqui. Bem, eu vou ler do versículo 1, vai.
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, assim, Lázaro ficou doente, as irmãs ficaram desesperadas, mandaram mensageiros até Jesus, onde ele está. Jesus, vem correndo que Lázaro está muito doente. E Jesus recebeu o recado e continua ali. Aqui diz que ele demorou ainda 2 dias no lugar onde ele estava, para se mover para onde Lázaro estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Judéia era o local então onde estava Betânia. É uma cidade dessa região da Judéia. Estava Betânia, que é onde estava Lázaro, enfermo. Na verdade, ele já nem estava mais enfermo. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Olha, Jesus estava sendo já perseguido, porque eles não aceitavam a palavra de Jesus, os religiosos não aceitavam. Então Jesus começou a ir pelos lugares mais remotos, não ficar em exposição nos lugares principais. Ele foi embora da Judéia, que era essa região. E ali passou 2 dias que ele recebeu o recado, aí os discípulos falaram: vem Jesus, estavam querendo te apedrejar esses dias, agora você vai voltar para lá? Olha a resposta de Jesus, que coisa maravilhosa. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia. Ninguém entendeu nada do que ele falou. Eu falei para Jesus que eles queriam apedrejar ele, para ele não ir, e ele responde falando de luz, de dia, de noite. O que tem a ver? A pessoa ficou mais ainda não entendendo nada. Aí então eu vou ler aqui de novo esse versículo. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por essa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Então aqui, Lázaro já estava morto, Jesus sabia, mas ele não foi para Betânia. Ele demorou 2 dias ainda. Por quê? Porque exatamente por isso. Jesus, ele sabia que iam tentar matá-lo. E por que ele deu essa resposta? Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele estava dando um exemplo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele estava falando do âmbito espiritual. Quando você tem a luz, aquele que anda dentro da luz, ele vê o que está acontecendo na vida dele, ele não tropeça, porque o Espírito Santo revela. Mas aquele que anda fora da luz de Deus, ele não vê, ele tropeça. Ele pode sair muito lesado. Então Jesus está falando: eu não fui para Betânia 2 dias atrás, porque eu sabia que tinha uma cilada. Eu estou com a luz, eu sei o que vai acontecer. O Espírito Santo me revela o que vai acontecer. Mas se eu não tivesse o Espírito Santo, eu teria ido correndo quando chegou a notícia ruim, e eles teriam me atacado. Então é isso que o Senhor está falando para nós. Nós precisamos, irmão, desesperadamente andar na luz. Mas como que eu ando na luz de Deus?
O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a luz que nos mostra o que está por vir. Nós não podemos andar sem a presença do Espírito Santo, tomando as decisões na nossa mente natural. Não podemos. Não podemos olhar uma situação e falar, eu acho que é isso. Não tem como mais nós vermos assim. Isso é um caminhar cristão imaturo. Apareceu uma oportunidade, ai meu Deus, uma oportunidade é de Deus. Ai que bom, é de Deus. Se você tem a luz, você não tropeça. Se você não tem a luz, você pode achar que é de Deus e tropeçar. Você tem que tomar suas decisões dentro da luz. Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Você sabe no seu espírito se uma oportunidade é de Deus ou um laço. Às vezes algo parece que é bom. Poxa, Jesus, Lázaro está morrendo, você fica aí 2 dias ainda. Quando Jesus chegou, a gente não vai ler, mas quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ô Jesus, você sabia que ele estava morto? Você sabe de todas as coisas? Você demorou 4 dias, deixou ele morrer? O corpo já cheira mal. Mas Jesus foi guiado pela a luz do Espírito Santo de Deus para tomar a decisão de quando ele iria, ainda que isso fizesse ou não sentido para os outros. Porque ninguém estava vendo a luz, só ele via a luz do Espírito Santo. Então a nossa vida, meu irmão, precisa da luz do Espírito Santo para tomar decisões. Porque o que para o mundo é sucesso, para Deus é uma outra coisa, é um outro caminho. E você nunca mais vai ser uma pessoa frustrada. Nunca mais. Porque você tem a convicção de que você está na luz de Deus para uma situação que ela vai ser a vontade e a visão de Deus para a sua vida. É loucura nós andarmos fora dessa luz. Nós precisamos trazer a presença do Espírito Santo para a tomada de decisão nas nossas vidas. Como? Meus irmãos, você quer mesmo andar com Deus? Você quer mesmo andar com Deus? Você quer andar com Jesus, com o Espírito Santo lado a lado? Você quer que ele seja a luz que vai falar para você o seu próximo passo, o passo de amanhã? Às vezes eu tenho que fazer coisas simples, eu não vou. Tipo, no mercado, não é para eu ir aquele dia, acabou. Ah, por quê? Não sei por quê, não é para eu ir, eu não vou. Deus sabe, ele é a minha luz. Eu não preciso saber, eu só preciso ouvir e obedecer a voz dele. Você quer andar com ele lado a lado para ouvir e obedecer? Saber descartar o que parece que é bom, mas não é? Ore no Espírito Santo. Tem maior comunhão que você falar a linguagem que ele trouxe para você para falar do teu futuro com o Pai? Não tem maior comunhão que isso, meu irmão. Quantas pessoas eu não vejo falar assim para mim? Nossa, mas apareceu uma oportunidade, um negócio, é maravilhoso. Aí eu fico assim, eu não sei se é ou não, mas o tempo vai dizer. Todas as coisas que o Senhor me colocou, Ele me colocou e me levou para o sucesso. Eu posso ter enfrentado uma guerra, daquela de ficar estrupiado, mas eu fui até o final e Ele me deu a vitória. Agora, eu já vi pessoas abrirem negócios. Não, porque Deus me deu, porque Deus é maravilhoso, porque Deus não sei o que, papá. E daqui a uns dias o negócio acontece o quê? Endivida tudo, fecha, a pessoa perde todo o dinheiro. Ué, mas não era Deus falando contigo? Por que aconteceu isso? Porque nunca foi Deus. Porque nós temos o poder de tomar decisões por conta própria. E qualquer oportunidade que aparece, acho que é porque é uma oportunidade, é Deus. E não é assim que funciona. O que funciona de verdade é a liderança do Espírito Santo. Olha, é uma excelente oportunidade realmente, mas o meu coração está dizendo não. Então é não. Isso é a maior segurança da sua vida. Nossa, ofereceu um trabalho, é maravilhoso. Sério? Mas o meu coração está dizendo não. É maravilhoso realmente. Você é louco, você não vai pegar esse emprego? O meu coração está dizendo não. Eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu vou estar só fazendo a vontade dos outros e não vou estar fazendo algo que Deus está falando comigo.
Eu tenho que fazer a liderança do Espírito Santo, custe o que custar. Porque é este caminho de obediência que vai me levar a algo maravilhoso. Não é o que parece para os outros bom. É o que é para Deus bom para mim. E eu não fico mais frustrada. Ah, mas é que eu sonhava isso, eu sonhava aquilo. Sério, meu irmão, vamos lá. Você precisa entender, você precisa saber o que Deus tem para você. Vamos lá para o livro de Tiago. No final da Bíblia ali, depois de Hebreus, é Tiago. No capítulo 1. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. No capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe censura, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Senhor, meu Deus, você tem contato com o Espírito Santo? Você tem essa intimidade com o Espírito Santo? Espírito Santo, me dá essa sabedoria. Mas se você está sem intimidade, você deixa passar a voz do Espírito Santo. E se deixa levar pelo que é racional. Peraí, deixa eu pensar. O que é melhor dentro dessa situação? Deixa eu analisar isso, analisar isso, analisar isso. O que é mais vantajoso para mim? Ah, esse aqui do meio, então vou nesse. Tudo errado. A sabedoria do passo que você vai dar tem que vir de Deus, não é do nosso raciocínio. O nosso raciocínio é para coisas lógicas do dia a dia, mas não para nós tomarmos decisão para a nossa vida. Uma vez que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, a nossa vida não nos pertence mais, nem para tomarmos decisões. Mas nós podemos tomar decisões, mas são decisões que não vão levar a gente para um fim bom. Precisa de sabedoria? Você precisa, para ouvir a sabedoria de Deus, ter um canal bem afiado com o Espírito Santo. Eu vi uma vez esse exemplo e gravei para sempre. Quando você vai ouvir o Espírito Santo, você tem que estar sintonizado que nem um rádio. Aqueles rádios antigos, você ficava virando o botãozinho assim, aí 1 milímetro para lá já saía tudo. Você voltava para buscar. É assim com o Espírito Santo. Você tem que estar sintonizado perfeitamente para que aquela voz venha e te dê a sabedoria. Mas esteja com fé. Quando você pedir, acredite que Ele vai te dar a resposta do passo que você tem que dar. Porque se você não tiver a fé, aqui diz, você é que nem uma onda do mar agitada e impelida pelo vento. Por que ele deu esse exemplo da onda do mar? Porque a onda do mar é algo que, sabe, é que nem o nosso pensamento, ele não para. A onda do mar vai para cá, vai para lá, ela é agitada, o vento joga para lá, joga para cá. O nosso pensamento, a nossa mente natural é assim. Nós temos que levar cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. O que é isso? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Para nós, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saia da boca de Deus. A Bíblia. Glória a Deus. Não é mais o que é mais conveniente para mim. É a palavra que sai da boca de Deus, é a instrução de Deus. Ah, para mim é mais conveniente morar numa mansão e ter assim 4 carros, que aí no dia do rodízio eu não preciso mais pegar o diesel. Só pensa essas bobagens, a mente natural. A conveniência. Ah, vou trabalhar, tem que ser do lado da minha casa, tudo que é bom para mim. Mas não é assim. Com Deus não é dessa forma. Deus vai dar o que é conveniente para Ele. Para você, no seu íntimo. Não na comodidade da sua carne. Não na comodidade da nossa carne. Acredite em Deus, confie em Deus que Ele... A liderança dele é o melhor para você, mas nem sempre vai ser o que você quer. Nem sempre vai ser o que nós queremos. E demorou, isso é um caminho de maturidade, demorou muito para eu me conformar com esta realidade verdadeira. Porque eu só queria o que eu queria. Eu queria o que eu queria, eu queria o que eu queria. E agora o que eu quero é o que o meu Senhor tem para mim. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ainda que você não tenha... uma entrega absoluta da sua vontade, Ele ainda assim é o seu Senhor. Então, meus irmãos, o verdadeiro caminho de sucesso é este caminho, a liderança do Espírito Santo. E nem sempre vai ser o que a minha carne está mais a fim de fazer, ou está mais a fim de viver.
Vamos um pouco aqui para frente, no último versículo aqui, no capítulo 4 de Tiago. A palavra de Deus, ela tem ou não solução para todos os nossos problemas? Lógico que tem. Olha quantos conflitos internos a palavra de Deus é capaz de resolver. Apenas com a instrução que ela dá. Ela vai clareando a nossa mente. Ela vai dando respostas, respondendo dúvidas que nós temos. Falta de liderança que nós temos. O nosso caminho como cristão, irmão, para ser cristão maduro, que enfrenta a vida, que vence, que chega onde Deus quer, é orando em línguas. Sem orar em línguas é uma liderança totalmente ao vento. É uma liderança que um dia deu certo, outro dia não deu certo. É falta de resposta. Eu ouço cada absurdo de cristãos que eu fico assim, meu Deus do céu. Que lugar perigoso que essa pessoa está andando. Na sua própria vontade, na sua própria carne. Que lugar perigoso para a salvação. Na sua própria liderança, na sua própria mente, na sua própria emoção. Totalmente contrária à palavra de Deus, à realidade espiritual da palavra de Deus. Então, irmãos, assim, se agarre. Este ano de 2023, vocês veem que as profecias têm se cumprido a palavra de Deus. Quando ouvires falar de guerra ou rumores de guerra, já tem uma guerra rolando no mundo e tem rumores de muito mais guerra. Está próximo, mas ainda não é o fim. O fim que Deus fala não é arrebatamento. O fim que Deus fala é quando Jesus vem pelo Monte das Oliveiras, no Armagedon, para lutar com o falso profeta e o anticristo e jogá-los no lago de fogo. O arrebatamento é no meio disso, é antes. Porque nós temos a tribulação, elas são 7 anos, a tribulação 3 anos e meio, vai ter o arrebatamento nos ares, ninguém vai ver Jesus. E vai ter a grande tribulação, que vai ser quem ficou, que não foi salvo, os crentes e os ímpios. E aí, no final desse período de 3 anos e meio, Jesus volta pelo Monte das Oliveiras, no Armagedon, para derrotar o falso profeta, o anticristo, e jogá-lo no lago de fogo. Então, está muito próximo da vinda de Jesus Cristo. E é o momento que a gente mais precisa ter a liderança do Espírito Santo, meu irmão. Porque às vezes a gente está tão ocupado com coisas e a gente não está olhando para o lado e vê que aquela alma vai se perder. Essa é a nossa principal preocupação. Deus vai fazer, Deus vai prover, mas nem sempre vai ser do jeito que a gente está querendo as coisas. Mas Ele sempre vai fazer. Meu irmão, Ele vai fazer. Olha, teve uma situação que eu vivi, eu nunca tinha que ter andado nesse nível de fé. Eu não tinha que ter andado nesse nível de fé antes. Porque eu tinha trabalho, eu tinha dinheiro, sabia que todo mês eu ia entrar uma boa grana na minha conta. E todas as minhas contas estavam muito bem pagas e ainda sobrava dinheiro. Então eu não precisava de fé para dinheiro. Mas chegou um dia que eu fui colocada numa situação que eu precisava de fé para dinheiro. E eu não tinha essa fé de Deus como provedor. E eu fui colocada numa sinuca de bico. Eu tinha que pagar contas, muitas contas, um monte de conta. Não tinha ninguém para pedir o dinheiro, eu não queria pedir o dinheiro para ninguém. E a única solução que me ofereceram é fazer um empréstimo num banco aí, mas eu ia ter que falsificar um documento para fazer. Assinar um documento falso, vamos dizer assim, para que liberasse o dinheiro, porque o banco não ia aprovar se eu não tivesse aquele documento. Eu fui pro meu quarto, eu deitei na cama, eu chorei, e eu falei, Senhor, eu vou falar a mesma coisa que disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o meu Deus me quiser me salvar, Ele me salvará. Se Ele não quiser me salvar, não serei salva, não me importa, eu não vou me dobrar pro diabo. Eu não vou me dobrar para essa situação, eu não vou falsificar nada, eu não vou dar mão pro inimigo, não vou. E eu estava lá gritando sozinha no meu quarto falando isso. E 5 minutos depois tinha 10 mil reais dentro da minha conta. Glória a Deus, aleluia. Eu tive que ser colocada num lugar de fé para ser forjada, para ser fortalecida. Amém. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, irmãos, de que é tudo ou nada com Deus. É tudo ou nada, meu irmão. Você é tudo ou nada. Ele proverá. Mas era muito mais cômodo para mim o meu salário, todos os meses na minha conta. E eu fazer só o que eu quero.
Mas Deus queria me passar para um outro lugar de maturidade. E eu tive que orar muito para conseguir enfrentar essa situação. Orar muito, porque eu estava sendo muito consumida por isso. Mas Deus me deu a força para eu sair daquilo. E assim é nos teus problemas também. Mas é você se rendendo, é você com o Espírito Santo. Não é você se descabelando ou dando solução. Tudo que eu dei de solução, nada deu certo. É só o Senhor que é a minha solução. Eu preciso da liderança. Estou chorando, estou lá. Senhor, eu confio em Ti. Estou chorando, estou lá, orando em línguas. Adorando a Deus chorando. Como diz aquele louvor que eu acho lindo. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a só com Deus, só Ele e eu. É para Ele que você chora, meu irmão. É para Ele que você fala da tua dor, da tua luta. Não é para o seu vizinho. Não é para os seus amigos. Eles não vão te ajudar em nada. Eles só vão espalhar o seu problema para todo mundo. E se você tiver um pouco melhor, aí que eles vão espalhar para falar, tá vendo? Estava por cima, mas já está por baixo de mim. Então esquece o povo. É você e Deus. É você e Deus. E lógico, se precisar conversar com um irmão que tem maturidade para te dar um conselho de Deus, sim. Se você precisa do pastor, sim. Se você precisa de um irmão, sim. Mas pessoas que realmente estejam dentro dessa visão. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje você se alimenta a partir de agora de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não se preocupe mais com o pão. É da boca de Deus. Então aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim. Atendei agora. Olha, ele diz, presta atenção agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Aí ele diz, Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. E em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos envaideceis das vossas arrogantes pretensões. Toda vaidade semelhante a esta é maligna. Olha, eu já vi igrejas falarem assim, vamos fazer uma cartinha de final de ano, a gente vai escrever tudo que a gente vai fazer ano que vem. Meu irmão, é sim, você precisa ter projetos, você precisa ter sonhos, mas conheça a vontade de Deus para sonhar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Amém. Não adianta você ficar fazendo um monte de planos para a sua vida. Ai, acho que eu vou mudar, quero ir para uma casa, quero mais espaço, vou mudar. Quero morar no condomínio. É tão confortável aquele condomínio. São planos vazios. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Porque a nossa vida, ele fala, não sabeis o que vos sucederá amanhã. O que é a sua vida para você ter domínio? Que domínio que nós temos sobre a nossa vida? Só o Senhor sabe da nossa vida amanhã. Então mais vale conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida do que fazer 1000 planos, que muitos nem vai acontecer. Não. Irmão, você está orando em línguas? Você está na presença de Deus? Você adora a Deus? Você tem essa intimidade com o Espírito Santo? Então, se hoje está diferente do que você gostaria, saiba que Deus está no controle da sua vida. Porque você orou para que chegar. Ele quer que seja do jeito que está. Não precisa ficar frustrado ninguém. Você se entregou? Então não é o inimigo que está na sua vida dançando e rodando. É o Senhor está no controle dessa situação. Para mim, eu preferiria que tivesse outra situação, sei lá, de repente. Eu queria que fosse assim. Queria que fosse assado. Mas não é o que Deus quer para mim. Então aqui é o melhor lugar para eu estar. Aqui com vocês é o melhor lugar para eu estar. Porque é o que Deus quer para mim. Eu orei e cheguei aqui, então só pode ser o que Deus tem para mim. O diabo não controla a minha vida não pertence ao diabo. Nem eu dou brecha para que ele possa dançar, rodar na minha vida. Não dou e não admito. Então é Deus mesmo, Então eu vou me alegrar do que Deus fez para mim. É diferente do que eu tinha pensado, de repente. Podia ser que eu estivesse pensando agora, poxa, final de ano, não podia estar lá no Caribe, com tanta gente ricaça lá,
naquele resort. Não podia estar levando uma vida dessa? Muito mais legal. Mas é a alma. Mas o melhor para mim é estar aqui hoje, dia 28 de dezembro, nesta chuva com vocês. Que maravilhoso. É isso que Deus quer. Agora, se não tiver oração, o inimigo sim pode fazer o que ele quer. Então, oremos. Então, meus irmãos, o melhor lugar que eu posso levar vocês sempre, eu posso orar por vocês. Eu sei que Deus opera, Deus age, eu tenho fé, eu creio que Deus opera. Ele me chamou para orar, por que ele não operaria? Ele opera. Mas o melhor lugar que eu posso levar vocês é para a presença do Espírito Santo de Deus. É o melhor lugar. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas procurariam líderes para falar coisas que adoçassem os seus ouvidos. Ou seja, tá tudo bem, vai dar certo, não tem problema, tá no pecado, Jesus te ama, não tem mais. Não, você está salvo para sempre, você está salvo. Você aceitou Jesus? Faça o que você quiser, a graça cobre o pecado. Você está salvo, porque você é escolhido, você é eleito. Não é o que a Bíblia diz. Tem partes que a Bíblia diz isso, mas existe um complemento. A salvação da nossa alma vem pelo sangue de Cristo. Agora Ele nos dá uma nova natureza para nós andarmos fora do pecado. E se nós nos afastarmos de Deus, andar no pecado cada vez mais, nós vamos estar longe de Deus. E a salvação pode se perder. Eu não acredito nisso, então eu espero o arrebatamento. Aí você vai saber se é verdade ou se é mentira, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, agora esse ano é o ano da gente se aproximar. Vamos estar juntos sempre, vamos estar juntos em oração, vamos estar juntos no culto, vamos estar juntos adorando a Deus. Isso que importa, a nossa casa, a nossa família. Viu, irmão Polônio, seu filho mais novo, a família da Josélia, a família do irmão Francisco, da Mari, do Rafa, minha, do Manuel, da Elisa. É isso que importa agora. Mas o resto Deus vai fazer. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Jamais. Jamais, jamais. Ele te ama, você é luz na sua casa. Você não enxerga, porque é muito espiritual. Mas quando você chega lá, os demônios se dobram. Você é luz na sua casa. Mas precisa de mais intimidade para você aprender a conduzir as situações da sua vida. Mais intimidade para você saber devo ou não devo, faço ou não faço. Deus tem surpresas para nós em 2023, surpresas agradáveis. Eu estou sentindo isso no meu coração. Surpresas muito boas, meu irmão. Só Ele pode te ajudar, mais ninguém. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe.